Vamos lá agora? Agora nós vamos para a nossa aula de História. Lembrando de colocar a data de hoje lá na página 17, dia 20/11 de 2020. E na disciplina de História nós estamos trabalhando sobre as indústrias. Como foi desde o início, né? Lá naquela época em que os operários, vocês se lembram que nós falamos aqui sobre os operários que tinham que trabalhar, que eles eram escravizados nas indústrias, né? Que o ganho era muito pouco, que até as crianças trabalhavam naquela época para ajudar as suas famílias. Nós vimos também ali o surgimento do relógio, não é? Que ajudou, né, os operários o tempo de serviço, né? E hoje nós vamos trabalhar lá as transformações da indústria brasileira, o que foi transformado na indústria brasileira. E olha lá, a partir de 1930, a industrialização brasileira passou por muitas mudanças. Nós temos em 1943, onde foi os direitos dos trabalhadores. Foi criado um conjunto de leis que favorecia os trabalhadores. Olha lá, salário mínimo, carteira de trabalho, férias remuneradas, jornada de trabalho de 8 horas diárias e repouso no fim de semana foram alguns dos direitos conquistados pelos trabalhadores lá em 1943. Nós temos ali do lado a imagem da carteira de trabalho, né? Onde na carteira de trabalho nós temos o que? O registro, o nome da firma, da indústria, né? A data de que a pessoa entrou, a data que a pessoa saiu, qual é o salário, né? Tem tudo anotado nessa carteira. É tipo um caderno de anotações, certo? Essa carteira de trabalho aí. E em 1943 foi aonde foi conquistado alguns benefícios para os trabalhadores, né? O salário mínimo, que você trabalha os 30 dias, no começo do mês você recebe, né? As férias, folga aos finais de semana, a jornada de trabalho, muito importante isso. Passou a ser de 8 horas por dia. Nós vimos lá atrás que lá no começo, crianças, homens e mulheres trabalhavam de 16 a 18 horas por dia. Vocês se lembram? Ali em 1946, começou a produção de aço e petróleo, tá? A indústria do aço foi criada em 1946 e a do petróleo criada em 1953. Essas duas matérias-primas eram importantes para que novas mercadorias fossem produzidas no Brasil nos anos seguintes. Por exemplo, os automóveis, né? Aqui nós temos a imagem do lado aí também, olha lá, a Petrobras, uma indústria brasileira responsável por encontrar o petróleo. São o que? Ali já está falando, né? Que é uma matéria-prima muito importante para desenvolver novos objetos, né? Para abrir novas indústrias. Em 1956, começou a produção de automóveis, tá? Foi onde começou a fabricar os automóveis aqui no Brasil. Já existiam, né, em outros países e aqui no Brasil começou nessa data, 1956. Olha ali do lado o primeiro automóvel produzido no Brasil. Que interessante, né? 1978 veio mais segurança no trabalho. Em 1978, há normas que obrigam os trabalhadores expostos a algum tipo de risco a usar equipamentos de segurança, como abafadores de ruídos, botas e luvas. Esses abafadores são, né, tipo um fone que coloca no ouvido aqui, tá? Se uma firma faz muito barulho, porque pode acontecer, coloca esses abafadores no ouvido. É o que?
é um equipamento de segurança. O objetivo é prevenir acidentes, certo? E ali atualmente, né, as indústrias a todo vapor. Todo tipo de produto é fabricado no país, né? Nós temos os automóveis, máquinas, aviões, roupas, móveis, alimentos. Então, nós temos aí muitas coisas. E isso tudo, né? Lá em 1930 começou pelo governo, né? No governo de Getúlio Vargas. E aí é necessário, para que essas firmas, essas indústrias funcionem, a matéria-prima. Vocês se lembram que nós falamos bastante sobre a matéria-prima em geografia, como o ferro, né, que é transformado em aço. Para a fabricação do que? Eu preciso do ferro para ser transformado em aço para a fabricação de automóveis, tá? De carros, pontes, das estradas. Então, eu preciso dessa matéria-prima para poder transformar em outra matéria-prima. Mesma coisa é o que? É o petróleo, né? Tem os seus derivados de produção, que é o combustível, pneus, plásticos. Através do petróleo, né, de uma única matéria-prima, nós transformamos em outras matérias-primas. E ali, né, na página 18, nós temos uma atividade, né, que está falando ali, ó. Atualmente, nota-se um aumento do número de pessoas que produzem alimentos, roupas e itens de limpeza e higiene, seja para uso pessoal ou da família, seja para comercializar esses produtos em pequena escala. Há também uma crescente valorização da produção artesanal e local. Na atualidade, muitos consumidores preferem comprar diretamente das pessoas que produzem do que comprar dos grandes comércios, que vendem produtos industrializados. Hoje, nós temos o que? Comidas, né? Nós podemos pegar o nosso celular, olhar na internet, nós vamos ver várias pessoas vendendo, né? É pastel, é coxinha, é churros, é brigadeiro, é bolo de pote. Então, nós temos uma variedade aí de comidas, né? Que são comercializadas sem ser em indústrias. O artesanato também é a mesma coisa. Então, cresceu, né? O número de pessoas que trabalham com essas vendas de artesanato, né? Que fazem o produto de limpeza, a comida, cresceu muito. E aí nós temos ali, eu faço parte da história. O número 1, pesquise quais indústrias existem na região onde você mora. Escolha uma delas e anote essas informações. Vocês vão escolher uma indústria, né, aqui de Rolândia mesmo, ou da região. O que essa indústria produz? Quando foi criada? Se vocês olharem aí na internet, pesquisarem na internet, vocês conseguem essas informações. E ali na página 19 também nós temos atividade número 1 e número 2. E por fim, o Agora Eu Sei, que foi o que nós trabalhamos neste capítulo aqui a respeito das indústrias. Vocês também façam a leitura, tá? Desse Agora Eu Sei, que é bem legal, bem bacana e é um resumo do que nós trabalhamos. Ok, pessoal? Por hoje é só. Um grande beijo, um excelente final de semana para vocês. Tchau, tchau e até segunda-feira.